Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro Oração. Vamos então continuar. Orações que projetem sombras gélidas. Temo que haja alguns que não levam as suas dificuldades a Deus em oração privada, reservando-as para as reuniões de oração e ali querem compensar as suas orações de vários dias. Esses podem ser considerados destruidores das reuniões de testemunho e de oração. Não emitem luz, não edificam ninguém. As suas orações frias e formais, os longos testemunhos refletindo a sua apostasia, projetam sombras. Todos se sentem aliviados quando essas pessoas se calam e é quase impossível dissipar as trevas e a frieza que as suas orações e os seus testemunhos trouxeram à reunião. Segundo a luz que me foi dada, as nossas reuniões devem ser espirituais e sociais, e não muito demoradas. O retraimento, o orgulho, a vaidade e o medo dos outros devem ficar em casa. Pequenas diferenças e preconceitos não devem acompanhar-nos a estas reuniões. Como numa família unida, a simplicidade, mansidão, confiança e amor devem existir no coração dos irmãos e irmãs que se reúnem para se animarem e fortalecerem ao partilharem a sua luz. E esperar que as nossas orações sejam sempre respondidas como desejamos é presunção. A oração da fé nunca se perde, mas afirmar que ela será sempre atendida do modo como desejamos e concedido o que esperávamos é presunção. Quando parece que as nossas orações não são respondidas, devemos apegar-nos à promessa, pois o tempo da resposta virá certamente e receberemos a bênção de que mais necessitarmos. Mas pretender que a oração será sempre respondida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos é presunção. Deus é demasiado sábio para errar e demasiado bom para reter qualquer coisa boa dos que andam em retidão. Portanto, não temam confiar nele, ainda que não vejam a resposta imediata às vossas orações. Apoiem-se na sua fiel promessa. A oração não tem mérito em si mesma para purificar do pecado. Os pagãos achavam que as suas orações tinham em si mesmas o mérito de expiar pecados. Assim, quanto mais longa a oração, maior o mérito. Se pudessem tornar santos pelos seus esforços, teriam em si mesmos alguma coisa de que se regozijar, algo de que se vangloriar. Este conceito da oração é resultante do princípio de autoexplicação que está na base de todos os falsos sistemas religiosos. Os fariseus tinham adotado essa ideia pagã acerca da oração, o qual não se acha de modo algum extinta nos nossos dias, mesmo entre os que professam ser cristãos. A repetição de frases feitas habituais, quando o coração não sente nenhuma necessidade de Deus, é da mesma espécie que as vãs repetições dos pagãos. A oração não é expiação pelo pecado, não possui em si mesmo nenhuma virtude ou qualquer mérito. Todas as palavras floreadas de que possamos dispor não equivalem a um único desejo santo. As mais eloquentes orações não passam de palavras ociosas, se não exprimirem os reais sentimentos do coração. Mas a oração que provém de um coração sincero, quando se exprimem as simples necessidades da alma, da mesma maneira que pediríamos um favor a um amigo terrestre, esperando que o mesmo nos fosse concedido. Eis a oração da fé. Deus não deseja que os nossos elogios cerimoniais, mas o
inarticulado grito de coração quebrantado e rendido pelo reconhecimento do seu pecado e da sua profunda fraqueza, alcançará o Pai de toda a misericórdia. Continuamos aqui a falar de oração que, como nós vimos, os pagãos tinham por hábito pensar e fazer que a oração era como se nós fizéssemos oração e estivéssemos libertos do pecado. Mas não. A oração é algo que nós temos com Deus diariamente para nos fortalecer, para nos ajudar a manter em pé, para continuarmos a nossa caminhada confiando em Deus. E é isso que nós temos que pôr na nossa mente, que temos que fazer sempre a oração diária para nos fortalecer, para nos guiar, para nos proteger no caminho que nós precisamos que Deus nos proteja. Por isso, não pensem que a oração tem que ser sempre atendida da maneira que nós queremos. Pelo contrário, Deus é que sabe o que é melhor para nós. E por isso a oração pode ser atendida de uma outra forma. Nós por vezes até podemos ficar boca aberta, mas Deus tem sempre um plano para a nossa vida. E mais tarde nós compreendemos que esse pedido que foi feito, mas não foi atendido, mas foi atendido de outra forma, é muito melhor do que aquilo que nós pedimos. A oração não é evidência de conversão se a vida não mudou. Satanás induz as pessoas a pensarem que por terem experimentado êxtase de sentimentos estão convertidas, mas a experiência dessas pessoas não muda. Os seus atos são os mesmos de antes. A sua vida não mostra bons frutos. Oram com frequência e longamente e referem-se constantemente aos sentimentos que tiveram em tal e tal ocasião. Porém, não vivem uma nova vida, estão iludidas. A sua experiência não vai além dos sentimentos. Edificam sobre a areia e, ao soprarem os ventos da adversidade, a sua casa é destruída. A oração não converte ninguém. O que converte é a vida que nós temos ao lado de Deus, as provações que nos assolam e que nos fazem crescer. Temos que mudar o nosso caráter, a nossa maneira de estar quando não somos de Deus e vamos para Deus. Automaticamente há um processo que o Espírito Santo atua em nós, e se nós então formos abertos de cabeça, confiarmos em Deus, Ele consegue nos ajudar. É difícil por vezes, mas é possível, e a conversão faz-se através da comunhão com Deus, do conhecimento de Deus e também do nosso conhecimento, não é? Porque nós vamos aprendendo ao longo da vida coisas, se calhar, que nem sabíamos que tínhamos. E por isso o princípio de Deus é nós continuarmos sempre ao pé dele, orarmos, pedirmos aquilo que necessitamos, falarmos sobre as nossas dúvidas e angústias para Deus nos ajudar conforme a nossa situação. E só com muita comunhão com Deus e fortalecidos na fé é que nós conseguimos ter conversão. Por isso, meus amigos, ficamos por aqui. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.